Olá, meu nome é Amanda Kaiser, sou professora de Química e hoje eu vou dar continuidade da aula de Termoquímica falando sobre entalpia. Bom, entalpia é uma grandeza associada com as trocas de calor das reações, ou seja, é uma energia química associada a uma determinada substância devido à presença de ligações químicas em sua estrutura. Mas afinal, como determina a energia associada a uma substância? Bom, para isso, é necessário utilizar um valor padrão como referência. E esse valor padrão é convencionado com entalpia igual a zero para substâncias simples no seu estado físico e alotrópico mais estável nas condições padrão. Condições padrão, no caso, é 25 graus Celsius a 1 atm. Trago aqui uma tabela com alguns exemplos de substâncias simples no seu estado físico e alotrópico mais estável. Temos no início da tabela o flúor, cloro e o bromo como exemplo, e no final da tabela os alótropos de carbono, que no caso é o grafite, e enxofre, que é o rompo. Através dessa convenção, é possível determinar a energia associada a substâncias compostas, ou seja, é possível determinar a entalpia padrão de formação, que seria a variação de entalpia envolvida na reação de formação de um mol de moléculas de determinada substância a partir de substâncias simples em condições padrão. Para isso, é utilizado o equipamento chamado de calorímetro. Trago aqui uma imagem que ilustra um calorímetro, onde a presença de um agitador, terminais elétricos para ignição da amostra, um termômetro, recipiente termicamente isolado, uma câmara de reação, onde ocorrerá a reação, a água e uma cápsula contendo a amostra. Por exemplo, é possível determinar a entalpia da formação da água através de um calorímetro, onde teremos como reagente hidrogênio e oxigênio, os quais possuem entalpia igual a zero. Durante o experimento, é observada uma elevação da temperatura. Como os reagentes possuem entalpia igual a zero e um calorímetro não uma troca de calor com o ambiente externo, essa elevação de temperatura é associada exclusivamente ao produto, que nesse caso é a água. É determinado então que a entalpia equivale a menos 286 kJ por mol. O valor negativo da variação da entalpia demonstra que a formação da água é um processo exotérmico, pois durante a reação ela liberou calor para o ambiente. É possível ilustrar essa reação através do diagrama de entalpia, que é uma forma gráfica onde o eixo Y representa a entalpia. Temos então que os reagentes possuem entalpia igual a zero, e o produto, que no caso é a água, possui menos 286. Essa reação apresenta uma variação de entalpia de formação igual a menos 286 kJ/mol pelo fato de liberar calor. É possível também associar a entalpia com a mudança de estado físico. Temos então o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Quando ocorre a transformação do estado sólido para o estado líquido, é denominado o processo de fusão. E esse processo é endotérmico, porque para as moléculas quebrarem as suas interações, é preciso fornecer calor. Quando ocorre uma transformação do estado sólido para o estado gasoso, temos o processo de sublimação, que também é um processo endotérmico, porque nesse caso as moléculas precisam quebrar as interações intermoleculares. O mesmo ocorre no processo de vaporização, que é a transformação do estado líquido para o estado gasoso. É então um processo endotérmico, porque ocorre a quebra das interações intermoleculares. Quando o processo de transformação física é o inverso, por exemplo, a liquefação, que é a transformação do estado gasoso para o estado líquido, é denominado um processo exotérmico, porque haverá interações intermoleculares unindo então essas moléculas. O mesmo ocorre no processo de sublimação, na transformação do estado gasoso para o estado sólido. Este é um processo exotérmico porque haverá a formação de interações intermoleculares. No processo de transformação do estado líquido para o estado sólido, ocorre a solidificação, que é um processo exotérmico, pois haverá a formação de interações intermoleculares onde as moléculas estarão melhor reorganizadas. Sabendo que a entalpia está associada com o estado físico da molécula, é possível explicar por que em dia ensolarado, quando saímos da piscina ou do mar, por exemplo, temos a sensação de frio no corpo. Isso ocorre porque a evaporação da água do nosso corpo absorve a energia do corpo em forma de calor, causando o seu resfriamento, dando então essa sensação de frio.
O mesmo raciocínio segue para a explicação da água no filtro de barro ser mais fria que o ambiente externo. Isso ocorre porque o barro é um material poroso, então ele permite que moléculas de água saiam do seu interior e vá para a superfície exterior. As moléculas na superfície exterior do barro, elas vão evaporar, e a água, ao evaporar, retira o calor da superfície, diminuindo então a temperatura gradualmente. Diminuindo a temperatura gradualmente do barro, faz com que a água dentro dele seja mais fria. Podemos então considerar a entalpia em diferentes processos. Por exemplo, em uma reação que absorve o calor do ambiente, diminuindo a temperatura, temos um processo endotérmico. Um exemplo genérico de reação. Temos um reagente com 100 kcal que absorve 200 kcal de energia em forma de calor para a formação de um produto de 300 kcal. É possível determinar a variação de entalpia dessa reação através do cálculo da diferença de entalpia entre produto e reagente. Temos então que a entalpia do produto é 300 kcal/mol menos a entalpia do reagente, que é 100 kcal/mol. Lembrando que para a entalpia a unidade utilizada é kcal/mol ou joule/mol. Então a diferença entre 300 e 100 é mais 200 kcal/mol. Podemos representar essa reação através do diagrama de entalpia, que é uma representação gráfica. Tendo então o eixo que representa o valor da entalpia, o produto ele possui maior entalpia do que o reagente, e a variação de entalpia neste caso é maior que zero. Resumindo então, uma reação que ocorre em processo endotérmico é denominada reação endotérmica. Nas reações endotérmicas, elas irão absorver calor do ambiente, a entalpia do reagente será menor que a entalpia do produto, e a variação de entalpia de reações endotérmicas sempre será positiva. Outro exemplo é quando temos uma reação que libera calor para o ambiente, aumentando a temperatura do ambiente. Um exemplo genérico dessa reação é um reagente com 100 kcal que produz um produto de 10 kcal e libera 90 kcal para o ambiente. Podemos calcular a variação de entalpia dessa reação através do cálculo da diferença de entalpia entre o produto e o reagente. Temos então que a entalpia do produto é 10 kcal/mol menos a entalpia do reagente, que é 100 kcal/mol. Lembrando sempre que a unidade utilizada para a entalpia é kcal/mol ou joules/mol. Voltando na equação, 10 kcal/mol menos 100 kcal/mol, temos então menos 90 kcal/mol. A representação dessa reação no diagrama de entalpia, temos que o reagente possui maior entalpia em relação ao produto e a variação de entalpia é menos zero. Resumindo então, as reações exotérmicas, elas liberam calor para o ambiente, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto e a variação de entalpia é negativa. Além do cálculo da entalpia de formação, podemos também determinar a entalpia de combustão. A entalpia de combustão é o calor liberado pela combustão completa de 1 mol de substância no estado padrão. Lembrando que uma reação de combustão é a reação entre um combustível e um comburente. O comburente geralmente é o oxigênio, formando o dióxido de carbono, representado por CO2, mais energia, mais água, representado como H2O. Pode-se observar que essa reação é classificada como reação exotérmica, pois possui energia como produto, ou seja, ela vai liberar energia para o ambiente. Uma reação de combustão ela pode ser classificada como combustão completa quando há maior quantidade de oxigênio em relação à combustão incompleta, e há formação de gás carbônico e água. Por exemplo, a reação de combustão do etanol. Temos que 1 mol de C2H5OH, que é o etanol, mais 3 mol de oxigênio, forma 2 mol de dióxido de carbono, ou gás carbônico, mais 3 mol de água. Essa reação de combustão ela possui entalpia igual a menos 1.367 kJ/mol. A reação de combustão incompleta do etanol, temos que 1 mol de C2H5OH, que no caso é etanol, mais 2 mol de oxigênio, forma 2 mol de monóxido de carbono, representado como CO, mais 3 mol de água. Reparem que na combustão incompleta a quantidade de oxigênio é menor. Ao invés de 3 mol, temos 2 mol de oxigênio. Espere-se então que a variação de entalpia de combustão dessa reação seja menor, e no caso ela equivale a menos 801 kJ/mol. Bom pessoal, resumindo, é isso. Muito obrigada e espero vocês na próxima aula.